Inacreditável, inacreditável. Não é o normal, mas estou aqui de volta depois de ter gravado aí o nosso vídeo de pós-jogo. Tô aqui de novo para falar sobre esse resultado aí. Internacional 1, Vasco também 1, na minha visão, o maior assalto da história. Teve até um torcedor que me questionou aqui nesse sentido. O Vasco já fez aí, já soltou a nota oficial que eu não vou ler, e não é criticando a gestão não, porque não vai acontecer nada. No máximo vai postar aí o árbitro 3 jogos, 4 jogos, ele vai voltar a apitar, né? O que não vai voltar é os 2 pontos que o Vasco perdeu. Isso não vai voltar. Porque eu nem vou falar aqui, família, que seria por competência nossa a vitória de hoje, no sentido ali do segundo tempo, porque hoje Cabo Daciolo neles. A sorte, pelo menos no segundo tempo, estava do nosso lado. Bola na trave, o Maurício Lemos tirou bola dentro do gol, quase entrando ali, e bola que passou raspando, e estava do nosso lado. Hoje era 3 pontos na conta. Uma vitória super importante para dar moral. Porque o Vasco entrou hoje muito pressionado. Você vê ali que tem uns times com 20 pontos, né? O Grêmio 17, tem mais um ali que eu não me lembro. Então a vitória de hoje, pô, seria... fala o termo aí, não vem na minha cabeça agora que eu tô nervoso. Pô, seria show de bola. A falta de recurso aqui nas palavras. E aí acontece o que aconteceu hoje, com o árbitro fazendo o que fez. Então melhor que ler a nota oficial do Vasco, eu vou repercutir aqui algumas respostas que eu vi agora há pouco no nosso vídeo de pós-jogo e reagir aqui com vocês ao desabafo do Verratti, falando que o Vasco foi roubado hoje, o Diniz também falando, depois eu vou reagir aqui com vocês a coletiva inteira, pra gente trocar uma ideia da parte dentro do campo, e o Baldasso. Eu acho que vale muito a pena reagir aqui ao Baldasso, porque, cara, eu não vou falar que é uma questão dele, porque eu também posso fazer isso quando meu time é prejudicado, né, o outro time quando meu time é ajudado, e aí o adversário reclama e eu falo, nada demais. A gente sabe que isso acontece. Agora, é esse tipo de posicionamento que não agrega em nada no futebol. Não agrega em nada. Nada. E aí Deus, Jesus, é tão maravilhoso que o Internacional, e aí com certeza ele não lembra ou não percebeu, esse movimento que o Rocher, goleiro dele, fez para segurar um pouco, porque o Vasco estava marretando, segura pro Roger organizar, acertar a casinha, e o juiz não deu amarelo pra ele. Isso é Deus, pô. Isso é Deus, pô. Que faz o cara fazer isso pra acabar com qualquer tipo de argumento. Mas assim, família, eu achei muito engraçado aqui esse comentário do Ricardo. Olha só, tem cada um. Agora o cara quer definir quem é mais vascaíno que o outro, porque eu falei que hoje foi o maior erro da história, o maior assalto da história. Olha só o comentário dele. O cara que fala que isso é o maior assalto da história do Vasco, ou ele não é vascaíno, ou tem amnésia. KKK. Até que ele fala aqui brincando, né? O Vasco passa por umas 6 dessas por ano. Ah, sim, Ricardo, eu não vi aqui o seu KKK, eu sei que você comentou brincando. Agora eu vi aqui. Mas, cara, o que aconteceu hoje, eu vou até trazer aqui depois a Renata Ruel, comentarista da ESPN. Nunca aconteceu isso, irmão. O cara pedindo atendimento médico, e ele não é médico, ele não é Deus. Então ele tem que... Você tá com dor? Você tá sentindo? Beleza. Acréscimo. Simples assim. O que aconteceu hoje nunca aconteceu na história do futebol. Nunca aconteceu. Eu sei que o Vasco é prejudicado direto, mas isso nunca aconteceu. Por isso, o maior assalto da história do futebol. O cara fez hoje. Ele fez isso hoje. E aí, família, só repercutindo aqui algumas em relação ao Verratti, ó. O meu amigo Humberto colocou aqui, cara, fomos assaltados. E ainda perdi a paciência com alguns vascaínos que tratam o Verratti como um ídolo, ou intocável. O cara não vem jogando nada há muito tempo. E esse amigo aqui, que é o Antônio, que me chamou de maluco. Você não tem raiva do Verratti? Tá ficando maluco? Não, calma, eu não sou Lorde Augusto, Antônio. Eu acho que você não me entendeu ou não me expressei direito no nosso vídeo do nosso vídeo de pós-jogo. Eu tava ali na adrenalina. Ó, eu ainda tô gaguejando aqui pra caramba. O que acontece? Eu estou com raiva do Verratti pelo gol perdido de cabeça, porque esse é o melhor fundamento dele. Então aquele lance ali é um gol perdido do Verratti. Eu estou revoltado com ele pela chapada errada. Eu estou revoltado com ele pelo chute mais fraco que da minha filha. Eu boto minha filha pra chutar, que está melhor que o Verratti, aquele chute. Se ele domina, se ele tem a consciência da dificuldade técnica dele, ele domina, olha pro lado, acharia o Ryan sozinho, em condições de fazer o segundo gol do Vasco. Não, mas ele eu vou chutar. Aí sai aquele peteleco, uma coisa constrangedora.
Foi constrangedor o chute do Verratti. Um atacante profissional não passa pela minha cabeça dar um chute daquele. Não passa. Uma falta de recurso, de fundamento, assim, uma coisa absurda, um chute daquele. Tô revoltado pela assistência, né? Deu uma assistência de Alan Patrick, e despreocupado aqui com o Alan Patrick, o Alan Patrick do Internacional foi o Verratti. Então, eu estou revoltado com essa parte. Agora, pela permanência dele em campo, eu não posso ficar revoltado com ele. É isso que eu quis dizer, mas de repente, né, ficou mal entendido aí no vídeo de pós-jogo. É isso. Isso é culpa exclusiva do nosso treinador, Fernando Diniz. Não tem cabimento. Não tem cabimento a permanência do Verratti hoje. Mais uma vez, foi contra o Del Valle, é contra o Botafogo. Isso. E hoje, o Diniz ele está de brincadeira para não falar outra coisa. É brincadeira o que o Diniz está fazendo em relação a essa ideia de jogo, análise de jogo, entender as características do Verratti. E aí, como Deus mandou esse lance do Rocher para acabar com qualquer argumento do Baldasso, foi Deus que falou assim pro Diniz: aqui, Diniz, eu tô te dando todas as evidências que você tem que tirar o cara. E não é uma questão de olhar pro banco e falar: caraca, não tem ninguém. Porque sim, o nosso banco tem dificuldades. Mas se você colocasse qualquer um ali naquele momento, já poderia mexer no Verratti lá pros 9, 10 minutos do segundo tempo. Se você bota qualquer ali para correr com mais gás, seria melhor que o Verratti. Se você reparou, a nossa bola aérea tava uma merda, mesmo com o Verratti em campo. Defensiva, quero dizer. Então o cara não estava contribuindo na bola defensiva, não estava contribuindo no contra-ataque, já estava sem perna, não tem esse perfil. Beleza, teve um lance ali que ele colocou o David na cara do gol, mas isso é um milagre. Então se ele bota o Lloyd, se ele bota o David de 9 e o Lloyd aqui aberto para correr porque tava tendo espaço, se ele bota o Teixeira, cara, lá de falso 9, seria melhor. Porque como o Verratti estava baixando muito as linhas, né, o Vasco todo recuado, o Teixeira tem mais jogo de cintura, tem mais qualidade para essa bola sair e achar alguém, ou ele mesmo, né, com mais explosão, ele tem mais força do que o Verratti para correr. Qualquer um jogador no banco, no comando de ataque ali, seria uma opção melhor que o Verratti. Mas o Diniz segurou ele e aí não tem justificativa nenhuma, mas nenhuma mesmo. E aí, família, vale a pena aqui acompanhar o Baldasso, Verratti e também o Diniz, né, pra gente finalizar esse vídeo. Se liga só. É um tropeço do Internacional, que não ganha do horroroso time do Vasco da Gama no estádio Beira-Rio. Eu quero de novo colocar, e é importante, porque o futebol nem sempre reflete a qualidade de cada time no resultado. É por isso que o futebol é o esporte que nós somos tão apaixonados. Quando é um jogo da NBA, de basquete, quando um time é melhor que o outro, ele ganha, sempre. O time melhor ganha sempre do time pior. No futebol não é assim. O Inter é muito melhor que o Vasco. Muito melhor do que o Vasco. O Internacional, numa normalidade, jogando futebol que sabe os 90 minutos, o Inter teria ganho e teria goleado o Vasco da Gama hoje, que é horroroso. Deixa ele terminar. E além de horroroso, foi pequeno hoje. Calma. Vamos por parte. Vamos falar da parte técnica aqui rapidamente, porque hoje, se eu não me engano, o que separa Vasco e Internacional no Campeonato Brasileiro, e o Internacional tem um jogo a mais que o Vasco. São 6 pontos. Me corrijam aí se eu estiver errado. Eu acho que é isso. 6 pontos nesse momento. E aí vai aqui um recado, claro, entendendo toda a dificuldade para a diretoria do Vasco, né? Porque a diretoria do Vasco é isso, 6 pontos. É a diferença de Vasco e Internacional, tá? Eu acho que a diretoria do Vasco, por toda a dificuldade que tem, mas, né, realmente algumas contratações não conseguiram vingar, que é o caso do Lloyd, é o próprio Teixeira. Então você tá cheio de opções ali que o treinador não consegue mexer, ou ele não tem coragem para mexer. Eu acho um erro, tá? Eu acho um erro do Diniz. Não justifica, mas me parece que o Diniz não tem confiança. Enquanto isso, o Internacional entrou com Carboneiro, entrou com Tabata, entrou com Vitinho, entrou com um tal de Raikkonen, vários jogadores que deram mais força para o Internacional. E a nossa única mudança até um certo momento do jogo foi o Thiago Mendes. Então isso fez o Internacional crescer ainda mais para cima do Vasco. Então se o Vasco fosse um time mais equilibrado, com um banco de reservas, cara, o jogo seria outro, você pode ter certeza disso. Se o Diniz tivesse tirado o Verratti e colocado um time mais móvel, de mais mobilidade, de mais velocidade, para ajudar nessa marcação, nessa transição e puxar algum contra-ataque, ou você ter o David ali como referência para ganhar na velocidade dos seus zagueiros, ou sustentar alguma jogada e ter mais qualidade para sair num contra-ataque, coisa que o Verratti não tem. O Verratti, quando ele para a bola, ele segura quando ele faz um pivô. Ele faz o pivô para arrancar a falta. Ele não dá seguimento a uma jogada. Tem uma jogada no segundo tempo que até a comentarista estava assistindo na Cadê TV e falou, mas o Verratti poderia dar seguimento à jogada. Segue e achar lá o jogador sozinho. Não, ele segura para falta. Porque ele é fraco tecnicamente. Então, essa coisa do Vasco ser horroroso e o Internacional ser muito mais time, eu não concordo. Eu concordo que... Eu posso falar o seguinte,
tem mais opções que o Vasco. Tem mais opções que o Vasco. E hoje isso ficou muito claro, porque o meu treinador, que eu discordo, não tem confiança no banco dele. Enquanto isso, o Internacional tirou jogadores pesados. Por exemplo, saiu o Bruno Henrique, entrou o Tabata. As outras substituições eu não lembro. Vitinho, Carboneiro, Raikkonen, só jogador com mais força, com mais velocidade. Enquanto isso, o Vasco não tem. É aquele ponto que eu falo aqui com vocês. A fragilidade física. Por exemplo, como é que um cara desse, o Baldasso, vai falar time horroroso? Pô, olha a partida que o Nuno fez hoje, cara. Olha a partida. Olha o goleiro que a gente tem. Goleiro de Série A, goleiro de time grande. Olha a partida que ele fez, o goleiro hoje, o Léo Jardim. Olha a partida do Nuno. O David não foi mal. O Tietchan estava muito bem. O Ryan fez o gol e dando trabalho ali. Pequeno. Essa cera que o Vasco fez no segundo tempo, da forma do que fez, foi minúscula. Eu não sei se o Vasco não está diminuindo de tamanho, tá? Vou deixar só a imagem aqui no final. Nós tínhamos os outros 3 cariocas disputando a maior competição do mundo lá. Eu gosto muito do Vasco, tenho respeito pela história do Vasco da Gama, mas o que o Vasco fez hoje no segundo tempo, é uma vergonha. Não é do tamanho do Vasco. Tá? A expulsão do goleiro foi absolutamente justa e faltou cartão, faltou pulso, faltou tudo para esse árbitro que prejudicou de forma imensa o Internacional com inversão de faltas, com tudo que tu pode imaginar. O Inter foi muito prejudicado. Mas o Inter mereceu. O Internacional do segundo tempo que pressionou, poderia ter virado, passou o tempo todo dentro da área do adversário, que botou 3 bolas na trave, foi o Internacional que eu esperava contra o Vasco da Gama. O jogo inteiro. O pecado de fazer o que o Inter fez no começo da partida, ele cobra. Tu vai pagar por ele. O Inter pagou pelo seu pecado. E eu vou aqui começar falando sobre isso. O que o Internacional fez nos 30 primeiros minutos de hoje foi um desrespeito com o seu torcedor. E foi uma tristeza, porque é a retomada de uma realidade que aconteceu muito lá no primeiro semestre. Mas nunca tinha sido tão expressivo quanto hoje. O primeiro tempo do Internacional hoje foi o pior de toda a temporada de 2025. Pior até do que aquele que o Inter saiu perdendo de 3-0 para o Nacional. Aliás, se o Inter faz 30 minutos do primeiro tempo como fez hoje contra o Flamengo, toma 5. Por que esse Inter se dá o direito de fazer isso? Onde é que está escrito que ele tem o direito de fazer isso? Que nome que eu dou para isso? Soberba? Prepotência? Bundamolismo? Eu prefiro essa última, eu gosto muito dessa última. Este bundamolismo do Internacional, que se repetiu tantas vezes da temporada, pode jogar o 2025 no lixo. Não adianta eu ficar aqui dizendo que o Inter é melhor que o Vasco, que poderia ter virado, e que o Vasco fez cera, que o juiz nos roubou. Eu posso falar tudo isso, mas a culpa de tudo isso ter acontecido foi do Inter. Família, vou passar. Eu acho que tá bom aqui. Tá bom. Discordo, tá? Discordo. Eu sei que o primeiro tempo até mudou a dinâmica assim depois do gol do Vasco. O Internacional melhora um pouco na partida, mas para mim é isso. É um Diniz que, cara, ele é o ponto forte do Vasco, porque fazer esse Vasco jogar com essas peças que o Vasco tem, de não ter tantos jogadores de velocidade, não ter tantas opções, poxa, de ter ali um Hugo Moura e um Tietchan muito bem, né? Tietchan muito bem, mas tem essa dificuldade física, já não aguenta, vai chegando na reta final ali no segundo tempo, metade do segundo tempo, ele já vai perdendo vigor, força, já não é um garoto mais. Enquanto isso, o Internacional colocando a molecada, colocando jogadores de força, de velocidade, e aí dá a entender que, poxa, o Internacional é muito superior. O Internacional, entendo que tem mais elenco, tem mais peças que o nosso time. Mas se o Vasco tivesse um elenco hoje mais equilibrado, e se o Vasco também não tivesse que essa urucubaca do primeiro tempo, cara, o primeiro tempo poderia acontecer um 3-0 com tranquilidade, pô. E ser um jogo totalmente diferente no segundo. Então chega de baldaço, deixa eu caminhar aqui pro Verrete. O juiz perjudicou a gente, eu gostaria que você fale também, porque sempre fala a gente. Cara, inacreditável a aconteceu. Amonestou al goleiro e depois tirou cartão vermelho. Acontece com todo o goleiro, em todo mundo. Mas o que fez ele com a gente hoje, pô, a gente foi roubado hoje. Cara, decidiu o jogo, a expulsão dele decidiu o jogo, é uma loucura. Eu quero que você fale, porque se vai falhar a gente e saiu perjudicado a torcida. Cara, se enoja com a gente, trabalhamos para cá. Pô, inacreditável o que aconteceu. Inacreditável. Eu gostaria que você fale, uma loucura. Foi um roubo, caralho. A gente já cansado disso. Contra o Grêmio, pênalti, Januário não cobra. Agora expulsa o goleiro. Inacreditável, gente. Inacreditável. Gostaria que fale você um pouco, porque o que aconteceu hoje, cara, não tem palavra para explicar o que aconteceu. Fechou? Antes do Diniz aqui, o família, porque o Diniz ele vai tocar em outro lance aqui do jogo contra o Grêmio.
O Verratti, ele tá lembrando ali de 2 lances que, sinceramente, nem no VAR o juiz foi. A transmissão também nem chegou a mostrar ali o direito, o lance do puxão no ombro dele, de um empurra num outro lance de pênalti lá contra o Grêmio. Mas hoje também, eu não sei se vocês viram e mostrou em algum lugar. Eu assisti o jogo na Casa TV, a Casa TV não mostrou. O lance que o Verratti acertar uma no milagre de Deus, bota o David na cara do gol, o David consegue ganhar a frente do zagueiro, o zagueiro sem recurso nenhum, vem caindo e cai por cima do David. Ele atrapalha o David. Ele não tinha mais recurso, ele não tinha mais a opção de roubar a bola. O David ganhou. Então o que ele faz? Mete o Miguel, cai e aí empurra o David pro chão. Nada, não mostrou na transmissão, não mostrou no lance, o VAR não chamou. Eu também queria analisar esse lance, porque eu achei um pênalti claro. Como é que o David na cara do gol não ia conseguir finalizar? Ele ganhou a frente, ele tomou a frente, mas o cara mete o Miguel, vem assim, né, corpo a corpo, cai e derruba o David. E nada acontece, nem VAR. Conseguir com admissível o Flávio fazer o que ele fez hoje. Na minha opinião, é admissível. Não tem o mínimo cabimento. É uma coisa que vai ser mais falada num jogo, que foi um bom jogo, o Inter depois melhorou no segundo tempo. O que vai ser mais comentado é uma expulsão. Eu não me lembro da minha carreira de jogador e treinador ter uma expulsão desse tipo. Ele não é médico. O Léo Jardim, ele estava falando que estava com dor. Se o Léo Jardim machucou, não é problema dele. O máximo que ele pode fazer é dar acréscimo. Ele foi extremamente rigoroso, a gente estava jogando muito melhor que o Inter no primeiro tempo, e nem critério teve. Porque a gente tem o vídeo do massagista do Inter falando pro Rocher cair no primeiro tempo, a gente estava muito melhor no jogo. Ele caiu para tocar a chuteira e o Roger fez algumas observações que ele achava pertinente. Então nem critério teve. Ele vai ter esse tipo de critério, vai ter que expulsar sempre. Eu quero ver quantos goleiros vão ser expulsos, porque isso daí todo mundo sabe o que acontece. O goleiro cai no chão, não dá para você saber. Então ele chamou a responsabilidade para ele, nunca vi. E o Léo Jardim me disse que ele falou assim, levanta, eu vou te expulsar. Pior ainda. Acho que ele é o único corajoso, é ele, fazer um negócio desse. Todo mundo trabalha. Aí, fala assim, aí a gente ia ter uma relação de treinador com arbitragem, uma relação amistosa, respeitosa. Só que assim, enquanto o Grêmio a gente teve um erro de arbitragem que foi determinante, que era um lance de gol, que o juiz parou, um lance fácil de deixar seguir, o David estava na cara do gol, a gente deixou de ter 2 pontos. E hoje ele foi determinante. Exatamente, o amigo que eu li aqui o comentário. Viu o que o Diniz falou? Eu nunca vi isso na minha vida, na minha carreira de jogador e treinador. Exatamente, por isso que eu falei, o maior assalto da história. Vou ficando por aqui, que de repente até vou subir mais um vídeo aí com a Renata Ruel, eu acho, né, falando desse lance. Fui!